Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Vamos ler alguns versos para ganharmos tempo. E em meio à explanação da mensagem, nós vamos aplicando o que for possível dentro do tempo que nos é cabível. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 20 em diante. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. 19 a 21. Pois tive medo de ti, porque és homem severo. Toma o que não deste, colhes o que não semeastes. O Senhor lhe disse: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei? Porque então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltasse, eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, dai ao que tem 10 minas. Eles lhe responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que todo o que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te louvo por esta exortação, por esta palavra que o Senhor Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, entregou aos teus servos, e ela se estende até nós, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, e se estende a todos que nos assistem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, nos exorta, nos orienta, meu Deus. Ainda há tempo de colocarmos em prática, Pai Santo, colocarmos em ação as nossas capacidades, as nossas habilidades. Há tempo de buscar o Espírito Santo, de nos santificarmos para a obra e realizarmos o teu propósito. Ainda há tempo, meu Deus, de engajadamente expandirmos as fronteiras do teu reino. Ajuda-nos a desenvolver com estas minas, ajuda-nos a desenvolver, Pai Santo, com os talentos concedidos pelo Espírito Santo. Ajuda, Senhor Jesus Cristo, a colocarmos à disposição do Espírito Santo aquilo que somos, aquilo que temos, os nossos recursos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal, afasta todo espírito imundo contrário a esta palavra, nos livra do espírito de letargia, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de preguiça, de temor e de timidez seja repelido pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida, Santo Espírito. Quero colocar o talento, quero colocar as minas à disposição nessa manhã, para que teu reino cresça, que eu diminua e que tu cresça, Senhor Jesus, que o teu reino avance em seus intentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Quão terrível é não obedecermos às ordens do Senhor. Senhor, antes de partir para ser coroado, para receber uma nomeação, Ele assim coloca algumas minas que têm uma representatividade em valor de 3 meses de trabalho nas mãos de seus 10 servos. 10 minas que têm um valor de 3 meses de trabalho, 90 dias de trabalho, à disposição ali sobre seus 10 servos. E nós fizemos questão de estar selecionando a parte do texto onde um servo que recebeu uma mina teve a oportunidade de colocar em ação a negociação desta mina, e ele assim embrulhou num pano a mina porque entendeu errado. A ordem do Senhor era para negociar as minas com todas as minas. Todos os servos deveriam negociar com as minas, mas o que ele fez?
embrulhou num pano e ele colheu o resultado disso. Ficou sem premiação. Há algo interessante nesta parábola das minas, que ela se parece um pouco com aquilo que está em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. Ela tem muita semelhança. E antes do Senhor partir, ele coloca, conhecendo o coração de cada um dos servos, ele coloca 5 talentos nas mãos de um servo, mais 2 talentos nas mãos de um outro servo, e um outro servo, um terceiro servo, ele coloca 1 talento. Assim como esse que recebeu uma mina, esse também recebe 1 talento. Mas algo interessante que na condenação ali dos talentos, na hora que o Senhor vem para cobrar esses talentos, vemos que lá na parábola dos talentos, aquele recebe uma terrível condenação, que seja tirado num local de pranto, de ranger de dentes. Antes disso, a mina deveria ser dada ao que tinha 10, o talento deveria ser concedido ao que tinha 10 talentos, que granjeou mais 5, ser tirado dele, e ele ser jogado num local de trevas, de pranto e de ranger de dentes. Aquele servo lá que não granjeou com talento foi condenado ao inferno. Esse aqui não fala que o servo que foi preguiçoso, que foi omisso e que compreendeu errado as ordens do Senhor, fosse jogado nas trevas exteriores, mas que ficasse sem premiação na sua vinda gloriosa. Muitas coisas são reveladas por meio desta palavra. Haja visto logo essa introdução que eu trouxe em comparação com a parábola dos talentos, ao vermos que nós somos filhos e servos, e qual é a nossa condição nesse período em que estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, pois ele virá, ele já veio a primeira vez, efetuou um sacrifício pelas nossas vidas, nos trouxe a sua palavra, a sua orientação de como devemos proceder. Certamente ele virá a segunda vinda. Ele descreveu as características, a condição da sociedade nos últimos dias, suas profecias, sua palavra profética tem se cumprido, suas provisões nas vidas dos seus filhos têm se cumprido, a perseguição aos seus filhos em diversos cantos da terra tem se cumprido. O que impedirá o Senhor Jesus Cristo de vir e cumprir, e agora relacionado a esses que têm as minas à sua disposição para exercerem, para negociarem, para agirem com ela? Utilizando-se bem dessa parábola das minas, nós desmontamos muitas ideologias erradas, interpretações erradas, utilizando-se pensadores mundanos que não tem nada a ver com Deus para interpretar a Bíblia. Não precisamos de intérpretes que são do lado de Lúcifer para interpretar a Bíblia. Precisamos do Espírito Santo para interpretar a Bíblia. Nós vemos aqui que toda essa ideologia do lado oposto, ela é rejeitada, pois aqui se fala em colocar a mina no banco, e também o Senhor Jesus Cristo falou em negociar com estes talentos, com as minas que foram concedidas. Só com base nestas duas afirmações do Senhor Jesus, que é a verdade, nós já desmontamos esse falso humanitarismo, essa falsa justiça social, essa falsa vida de igualitarismo com a miséria. Nosso Deus é próspero, e aponte um judeu a quem o Senhor abençoou lá no passado que não seja próspero. Veja o desempenho de Israel entre as grandes economias do mundo, sem contar que eles controlam os bancos. Nós vemos que o judeu é um povo próspero porque serve ao Deus correto, eles têm promessa na vida deles. Deus abençoa o trabalho deles. Eles são uma espécie de iluminação, pois eles foram os irradiadores, iluminadores das primeiras revelações de Deus para a humanidade. As bênçãos de Abraão, do pai Abraão, se estendem até nós, porque Deus se revelou a ele, revelou seus atributos, suas provisões milagrosas, seu poder sobrenatural a Abraão. E por meio de suas experiências, até mesmo na sua fé desempenhada ali no Monte Moriá, ele estendeu aquilo que ele pretendia fazer quando o seu filho seria crucificado por cada um de nós. E todos aqueles que creem nas promessas, que são amigos de Deus como Abraão, recebem as bênçãos de prosperidade
e de sucesso, de agir acertadamente em todas as áreas, porque cremos no Deus de Abraão, cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento do pacto abraâmico. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Somos cristãos, adoradores do Filho de Deus. Então vemos aqui esta parábola muito interessante, e ela cai num contexto mais interessante ainda. O Senhor Jesus Cristo estava sendo muito inquirido. Muitos viam os sinais sobrenaturais que ele realizava, andava sobre as águas, expulsava a legião de demônios, libertava os cativos. Doenças incuráveis da época estavam sendo sanadas pelo Mestre, pelo médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Seu poder e autoridade sobre as castas demoníacas traziam a ideia, faziam efervescer na mente dos judeus daquela época que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, e verdadeiramente era. Mas o que eles buscavam mais de imediato naquela hora, vendo aqueles sinais, era a implementação do reino, ou seja, um reino efetivo, governamental e político, onde Jesus, esse que trazia a revelação do reino, os sinais do reino, fosse colocado como rei, os discípulos como seus ministros, e Israel ali, Jerusalém, como a capital do mundo, expulsando dali daquela região, em especial da Judéia, a dominação romana. Então eles estavam muito ativos com relação a isso, muita perplexidade, debates em locais secretos, medo de perder a posição, como alguns dos saduceus e fariseus assim estavam pensando. Não será mais necessário o sacerdócio, não será mais necessário ensinarmos. Há uma necessidade até de eliminarmos esse que traz a verdade a todos nós. Os sinais estão se cumprindo, Isaías 61 e tantas outras passagens proféticas demonstrando que ele é o Messias. Há uma necessidade de nós acabarmos com ele, para que nós venhamos a manter o nosso poder. Veja no capítulo 19, 11, ou melhor dizendo, 19, 9, disse-lhe Jesus: a salvação chegou a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja como o Senhor Jesus Cristo vai rompendo com certas resistências que existiam na época, porque para muitos judeus, judeu adorador, ortodoxo, que ali tinha os seus ensinamentos vindo do farisaísmo, achavam que não existe salvação. Para esses já são condenados os publicanos eram odiados, pois eram funcionários de Roma, trabalhavam em conluio com os funcionários de Roma para coletar impostos. Eles eram odiados porque sempre extorquiam, sempre agiam com inescrupulosidade, tinham sanha para arrecadação e ganhar dinheiro, parecido com coisas que a gente vê nos dias de hoje, essa sanha arrecadatória. Mas nós vemos que esse homem se arrepende, esse homem recebe dentro da sua casa o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, pelo seu Espírito onisciente, percebe que há verdadeiramente salvação naquela casa, principalmente pelas palavras de Zaqueu, que ele fala em ressarcir. Ele, como filho de Abraão, reconhece a lei que foi concedida aos filhos de Abraão, em ressarcir 4 vezes a quem ele lesou. Veja o sentimento de reparação que Zaqueu tinha com todas as pessoas que ele lesou. Houve verdadeiramente arrependimento, virada de 180 graus do caminho obstinado pelo lucro e pela usura. Jesus Cristo veio com essa função. Para isso manifestou o Filho de Deus em carne e em sangue, para destruir e desfazer as obras do diabo, desbaratar os cativeiros e trazer a salvação, trazer a condição de paz dentro do coração. Enquanto resistimos no pecado, enquanto resistimos no orgulho, às vezes no amor ao dinheiro, na idolatria ao dinheiro e nos bens materiais, a pessoa está escravizada. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo vai entrar na tua casa, você vai estar um dia diante do Senhor Jesus Cristo e você vai ter que prestar conta de como exerceu a mordomia com os bens e os recursos que você recebeu. Fiz questão de trazer essa ênfase em Zaqueu, porque a mordomia com os talentos e com as minas vão ser cobradas aos servos.
Então veja aqui no verso 11, 19 e 11, ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu e contou-lhes uma parábola, por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestará imediatamente. E disse: um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de ser feito rei e depois voltar. Quando o Senhor Jesus Cristo trabalha acerca deste rei que foi para ser nomeado e depois voltaria, tinha algo bem fresquinho na mente deles, alguém que eles detestavam. Bem sabemos que quando houve uma história muito bem contada, foi o período que instituiu a festa do Hanukkah, a festa das luzes, a vitória da grande revolução asmoneana, quando a família de Judas Macabeus conseguiu ali purificar o templo e milagrosamente o fogo veio e acendeu as luzes do candelabro, confirmando ali a vitória e a purificação do templo, a restauração do culto ao Senhor. E vemos que daquela data em diante as infiltrações do maligno não cessaram. E vemos que pessoas influentes do sul da Judéia, em especial os filhos de Esaú, que odiavam os judeus, que odiavam o povo de Deus, conseguiram alcançar poder ao ponto de alcançarem o reinado da Judéia. Quando vamos a fundo ali, rastreamos a genealogia de Herodes, descobrimos que Herodes tinha a sua origem entre os filhos de Edom, os da montanha de Seir, os filhos de Esaú que perderam, né? Usurentos, imorais, como disse o escritor de Hebreus, trocaram a sua primogenitura, trocaram as bênçãos do Messias vindouro por um prato de lentilha. E existia essa rixa, eles conseguiram se infiltrar e ali a linhagem de Herodes, em especial de Arquelau, conseguiram ali assumir o trono. E vemos que Herodes Arquelau vai até lá Roma para receber a benevolência, a concessão, o edito do imperador para poder assumir o trono, e ele assume. E existia muita resistência. Os judeus, os fariseus, detestavam essa posição de um idumeu, de um profano, de um imoral, daquele que trocou a bênção por um prato de lentilha, tinha envolvimento com mulheres pagãs para ser rei da Judéia. Existia muita resistência. E ele vai, né? Existe até uma comitiva de políticos ortodoxos ligados ao judaísmo que vão reivindicar: não, César, não coloque esse homem como rei, né? E o Arquelau fica só vendo essa situação. Seus olheiros, seus delatores ficam ali observando a atitude desses que não queriam que Herodes Arquelau assumisse o poder. E ele vai para Roma, recebe a sua nomeação, e quando ele volta para a Judéia como rei, ele faz o que está dizendo aí no verso 27. O Senhor Jesus Cristo está utilizando desta ilustração. Quanto, porém, aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Ele sabia muito bem como eliminar a oposição. Herodes sabia muito bem como eliminar aqueles que representavam uma ameaça ao seu governo, uma ameaça ao seu trono. Mandou eliminar toda a oposição para governar com paz. Terrível. Veja o Senhor Jesus Cristo como ele estava contemplando os acontecimentos, a fauna e a flora ao seu redor, para trazer ensinamentos profundos. Mais do que isso, mais do que falar de Arquelau e de reis que iam até Roma e até a capital dos grandes impérios para receberem nomeações, receberem ali concessões para governarem em províncias, o Senhor Jesus Cristo também está falando dele mesmo. Veja no verso 12, e disse: um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de ser feito rei depois de voltar. Chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai-as até que eu volte. Em específico aqui, esse rei, ele tinha apoio. Arquelau tinha apoio.
dos seus olheiros que falavam: ó, tem um grupinho aqui em Jerusalém que não quer o teu reino, que não quer que tu assumas como governador e rei aqui na Judéia. O Senhor Jesus Cristo também tinha aqueles que estavam ansiosos, em especial os discípulos. Até o Judas que traiu tinha uma interpretação: é chegado o reino agora com todo esse poder, eu vou antecipar a coroação do rei, traindo o rei, para que ele cuspa fogo ali no Sinédrio e assuma o reinado. Uma hipótese do que pode ter acontecido. Os discípulos estavam ansiosos: queremos ele como rei, implemente o reino. Mas vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele desmonta isso e nos traz grande ensinamento, indicando que entre a sua primeira vinda, onde ele oferece um sacrifício da sua própria vida e nos traz ensinamentos, até a sua segunda vinda é um estágio de tempo um tanto que longo, pois já estamos no ano de 2026 e o Senhor efetivamente ainda não voltou para implementar de forma completa o seu reino. Seu reino já foi introduzido em nossas consciências, em nossa alma. A presença do Espírito Santo nos traz a quietude e paz. Sabemos que fazemos parte desse reino, mas continuamos a ver que este mundo é jaz do maligno e ele tem avançado. Note que tanto os discípulos, os servos, como todos os grandes heróis da fé ao longo da trajetória da igreja, até chegar os dias de hoje, como os pastores que estão lá no Sudão, na Nigéria, no Congo, pregando, correndo risco de morte, pregando o Evangelho, todos eles, desde Pedro, dos 12 apóstolos, até os dias de hoje, receberam minas, receberam este símbolo figurado, esta alegoria que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar. Veja que ele fala aqui de 10 servos que receberam 10 minas. Como eu disse, uma mina tinha uma equivalência de valor de 90 dias, 3 meses de trabalho. Cada um dos 10 servos receberiam estas minas. Veja o que ele fala no verso 13. E disse-lhe: negociai-as até que eu volte. O mestre dá o aval e ele fala claramente: é para negociar, é para gerar divisas, é para expandir o valor, é para aumentar o valor, porque certamente eu vou voltar, eu vou ser nomeado rei e eu vou voltar. Por mais que pensem que vão acabar com a minha vida, o meu Pai refará esse templo em 3 dias, vocês vão constatar isso. Eu vou para o céu, envio alguém igual a mim para capacitar vocês com minas, com talentos, e depois eu volto. Eu vou voltar para prestar conta destas minas. Veja que agora ele fala aí desse: mas os seus concidadãos o odiavam. No verso 14, enviaram atrás dele uma delegação dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Já falamos aqui o que significa isso daí, né? Na época do Senhor Jesus também existiam aqueles que falavam: não queremos que ele reine sobre nós. Tanto é que eles conspiraram contra o rei. Imagine a cena do Senhor Jesus Cristo diante da grande festa, que ordena aos seus discípulos: vão lá. Ele fala profeticamente, uma revelação profética. Ele fala: ó, vocês vão encontrar um homem tal, e vocês vão encontrar um jumentinho que nunca foi montado. Diga que o Senhor precisa dele. E aí fizeram toda aquela cerimônia de coroação. Colocaram ali os aventais, os ramos, e o Senhor Jesus Cristo foi aclamado pela multidão como o rei. Imagine a face dos fariseus vendo o povo aclamando aquele humilde, o nobre, o filho do Altíssimo como rei, o descendente de Davi. Eles tremeram na base e não queriam, como está sendo citado aqui, como os inimigos de Aquelau não queriam que ele reinasse sobre eles. Temos que eliminá-lo, porque verdadeiramente ele é o rei, e nós vamos perder nossas posições, né? E aí veja no verso 15: aconteceu que quando ele voltou, depois de haver sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Mais uma vez é falado aqui: veja que o Senhor trata o dinheiro, como ele aprova
a atividade de prosperarmos de forma legal. Não prosperarmos, ao contrário, de forma ilegal. Ele fala em aprovação de atividade legal, para ilustrar o que foi concedido aos servos. E aqui nós vemos aqui, entre aspas, como o Senhor vai tratar com os seus servos, pois todos passaremos, nós, Igreja de Cristo, pois todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, tribunal Bema, para prestar conta das boas e das más obras da carne. Nós vemos que ele vai tratar com esses dois grupos de pessoas acerca do que exerceram com sua mordomia, com posições, com cargos, com funções, com os dons espirituais, que são os talentos e as minas concedidas aos servos, e com pessoas que exerciam alta posição e que rejeitaram, no tempo que lhes foi concedido de vida, a palavra que estava sendo concedida. Os fariseus tinham conhecimento da lei, tiveram tempo, recurso, condição de ficar sentados estudando a lei, mas não foram lá nem visitar quando o mestre nasceu. Viram as transformações no céu naquela noite, as estrelas, anjos com certeza iluminando o céu, estava tudo diferente ali na Judéia, pois o rei encarnou, o rei estava ali, o Messias encarnado estava ali, e eles resistiram à palavra e à obra do Espírito Santo, verdadeiros reptilianos, filhos da serpente, como disse João Batista, perseguidores do Filho de Deus, até que conspiraram contra a vida dele. Mas veja que primeiramente aqui ele vai tratar no tribunal Bema, como dizem os assembleanos pentecostais, pré-tribulacionistas. Primeiro o Senhor Jesus Cristo vem em secreto, resgata a sua igreja e vai premiar a sua igreja. Vai premiar a sua igreja. Por isso que eu fiz questão de dizer que esse servo aqui, que coloca a sua mina no pano, embrulha no pano, ele não é jogado nas trevas exteriores, indicando que ele foi salvo. Ele apresentou ali obra de madeira, obra de feno. Foi aprovado como pelo fogo. Passou pelo fogo, sobreviveu. Mas não tem galardão porque não gerou divisas. Veja que as minas, elas têm uma representatividade. As minas representam oportunidades. As minas representam recursos. As minas, como os talentos, representam capacitações, faculdades do Espírito Santo, dons ministeriais, para que os servos de Deus, os apóstolos comissionados de Deus, pudessem exercer com o Espírito Santo e expandir o reino de Deus pela fé. Para que o Espírito Santo, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, pudesse selar os seus súditos, seus filhos, seus servos. Os dons seriam em diversidade, como está lá em 1 Coríntios 12, concedido à sua igreja, para que elas pudessem, de forma dinâmica, enfrentar as forças das trevas. Os agentes do maligno, infiltrados em nossas instituições, infiltrados ali, incorporados nos filhos do mal, que estão em trevas, agindo de forma injusta e maligna nessa terra. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 6, nos traz ideia do que o Senhor realizou. No verso 4, 6 de Efésios: um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos, mas a cada um de nós a graça que foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz: quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que ele subiu, o que é senão que também tinha descido primeiro às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Eu fiz questão de citar os ministérios, falei rápido sobre os dons, que são a obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo foi para o céu, mas enviou alguém igual a Ele, o Paráclito, o Santo Consolador, para capacitar a igreja com os dons que estão correlacionados ali. O Espírito concede o dom que Ele quer a quem Ele quer. Em 1 Coríntios 12, veja que aqui ele fala de 5 ministérios. Aquele que desbaratou o cativeiro, levou o cativo o cativeiro, ou seja, as almas se encontravam aprisionadas. O Mateus era um publicano, o Levi era um publicano aprisionado, filho de Levi, olha o nome dele, Levi, mas cometia lá atividade de extorquimento como um levita. Deus liberta, desbarata o cativeiro dele. E quando Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz do Calvário, ali executa a expiação pelos nossos pecados, pela palavra que foi pregada, desbarata o cativeiro de Levi, desbaratou o cativeiro de muitos após a crucificação, pois reconheceram que ele era o Filho de Deus, que ele verdadeiramente cumpriu a lei, pois ele ressuscitou dentre os mortos. E aí ele desce às regiões inferiores da terra, e a terra não pôde contê-lo, pois o Espírito do Pai o ressuscitou. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele levanta Pedro, ele levanta o apóstolo Paulo como apóstolos, ele levanta o Paulo, dá para falar nos 5 ministérios, né? Que Paulo era evangelista, era apóstolo comissionado, era mestre, era profeta. Pedro também tinha vários dons, só não tinha o mestrado, mas Paulo tinha todos os ministérios em seu caráter. No caráter de Paulo, na pessoa de Paulo, nós encontramos todos os dons espirituais. Ele demonstra isso, às vezes até se orgulhava por ter tanto poder, tantas faculdades sobre a sua vida, ao ponto de lhe ser colocado um espinho na carne, para que não se orgulhasse, não se enchesse de orgulho. Veja como é a forma do nosso Deus agir. Minas e talentos são concedidos. Na parábola dos talentos nós vemos que, conhecendo o coração de cada um deles, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Existem talentos que são pessoais, existem talentos que são dons e faculdades do Espírito Santo. Habilidades são inerentes da tua vida. Você tem habilidade matemática, você tem habilidade de exercer funções de manutenção elétrica, encanamento, tem habilidades de engenharia. Eu conheci um mecânico que ele ficava ali olhando e ficava imaginando como funcionavam as coisas, e aí ele colocava em prática para criar outros mecanismos. São habilidades. Conheço um matemático que ele, só de olhar assim, ele já está fazendo um cálculo e já sai com o cálculo de trigonometria pronto, porque são dons inerentes, talentos, capacidades que as pessoas têm, dons de comunicação, dons e habilidades.